Olá, pessoal. Essa semana eu publiquei um artigo bem denso, com 30 páginas, sobre problemas no cálculo do demonstrativo da educação que integra o relatório resumido da execução orçamentária e que foi vivenciado por mim na experiência de estar no cargo de coordenador de finanças da área de educação da Prefeitura do Rio, e realmente me pegou de surpresa quanto à metodologia de cálculo utilizada no demonstrativo. Daí resolvi publicar esse artigo e colocar essa discussão na rua. Como o artigo é denso, são 30 páginas, às vezes as pessoas não têm muito tempo de ler, e hoje em dia a gente tem essa comodidade do vídeo, de poder gravar e tudo. Então, decidi fazer essa gravação como se fosse uma mini aula de aspectos da educação, enfatizando esse problema. Ou seja, como se fosse uma aula do artigo, né, para explicar melhor o que está acontecendo e o que eu acho que deve ser feito para corrigir isso. Com isso, eu fiz uma pequena apresentação que vai guiar esse vídeo aqui, né? Então, essa pequena apresentação começa pelo título do próprio artigo: REHEL, demonstrativo das receitas e despesas da educação. A armadilha, porque realmente é uma armadilha. Se eu tivesse insistido na minha teoria na Prefeitura do Rio, terminaria o ano sem cumprir o limite. Seria pego de surpresa, porque eu estava muito convicto, e estou muito convicto, de que há um erro de cálculo que leva a uma aplicação a mais do que deveria. Por isso o título: A armadilha de diferir 10% das despesas do Fundeb para o exercício seguinte e não cumprir os 25% de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino. Para isso, é importante a gente entender que as fontes de financiamento da educação, basicamente, são essas que estão aí no slide, né? As duas principais, poderia dizer, em quase toda a federação, são as duas primeiras, ou seja, impostos e transferências, que é o artigo 212 da Constituição, onde a União aplicará nunca menos do que 18%, estados e municípios nunca menos do que 25% da receita de impostos, e transferências de impostos destinadas, vão ser destinadas à educação, né? Ou seja, impostos de cada ente, mais as transferências constitucionais que os entes fazem para outros. Aí é muito mais comum transferência da União para estados e municípios e transferência do Estado para os municípios. Aí, por isso, estamos falando de cota parte PVA, cota parte do ICMS, cota parte do IPI exportação, FPM, né, FPE, toda essa gama de recursos, mas os impostos administrados por cada ente, eles têm que ser aplicados 25% na educação. Esse artigo 212 era uma regra que eu chamava de pouca inteligência. Por quê? Porque ele não olhava os custos por aluno. Em 96 tivemos, então, a criação do Fundef, que depois foi aperfeiçoado em 2007 para Fundeb, ampliando, né? Ali o Fundef foi um sucesso, gerou um gargalo no ensino médio, você teve que ampliar o escopo e as receitas. O Fundef pegava 15% de parte dessas receitas de impostos e transferências e redistribuía. A gente vai comentar um pouco mais sobre o Fundeb lá na frente. E o Fundeb manteve isso, só que ele ampliou o escopo. Ambos, impostos e transferências. E o Fundeb, por se tratar de uma subvinculação de cima do imposto e transferências, só podem ser aplicados no que se chama de MDE, né? Ou seja, despesas classificadas como MDE, na forma da Lei de Diretrizes de Base da Educação, lá no artigo 70 e 71, ela diz o que é MDE e o que não é MDE. Então, neste conceito, o dinheiro do Fundeb e o dinheiro de impostos e transferências só podem ser aplicados em MDE. Por isso, muitos entes acabam chamando esse primeiro dinheiro ali de cima, de impostos e transferências, de MDE. Eu não gosto dessa classificação porque, para mim, MDE é uma classificação da despesa e não da fonte de financiamento em si. Ok? A terceira são as transferências do FNDE. Aí temos a cota parte da contribuição do salário de educação, que é um recurso vinculado, como o próprio nome diz, a educação, e os programas, né, direcionados a áreas específicas, como
O PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, ajuda ali as escolas naquelas pequenas despesas e tal, e como o nome diz, o dinheiro vai direto para uma conta vinculada à escola. E o PENAI, por exemplo, dinheiro destinado à alimentação escolar, merenda escolar, né? Por fim, temos outras transferências que podem vir para a educação, convênios, e até mesmo, agora mais recente, a partir de 2012, as receitas de royalties do pré-sal, que está começando a pingar agora, não é nada representativo, né? Mas um percentual de uma parte da produção de petróleo que incide os royalties, parte desses royalties é destinada à educação e à saúde, tá? Então, basicamente, esses são os 4 grandes grupos de receitas, sendo as 2 primeiras as que exercem uma primazia aí no financiamento da educação, na grande ou quase totalidade dos entes, né? Com isso, qual a lógica de financiamento da educação? Primeiro, é importante entender o conceito do artigo 212, né? O artigo 212, ele criou um conceito ou trouxe a palavrinha, né? As palavrinhas manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE. Isso é mais restrito, esse conceito, do que o conceito função educação. Então, eu posso ter um gasto na função educação que não é MDE. O exemplo mais clássico é merenda escolar. Merenda escolar é um gasto na função educação, mas com caráter mais assistencial, entendido que não é um gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Aqui ninguém vai transformar isso numa aula específica do que é ou não é MDE, então acho que é importante entender que MDE é um subconjunto da função educação. E aí, como exemplo, receitas, por exemplo, salário de educação, dos royalties, elas vão financiar programas, projetos e ações na área de educação básica, né? Obviamente, estamos falando de ensino público, mas não necessariamente precisam estar entendidas como MDE. Eu posso ter uma despesa em educação pública que não é classificada como MDE, mas é função educação e poderia ser financiada com isso, né? Um exemplo típico é poder financiar, pelo menos sem nenhuma restrição, com dinheiro de royalties, por exemplo, a merenda escolar. Lá não diz que a receita vinculada à educação só vai ser usada para MDE, né? Cada vez mais também aparecem alguns entendimentos que tentam restringir, como se a educação fosse sinônimo de MDE, e eu não concordo isso. MDE é um subconjunto das despesas com a educação, né? Agora, receitas de transferências de impostos e as receitas do Fundeb somente podem ser gastos com MDE, em despesas classificadas como MDE. Comum tribunais de contas glosarem despesas que não estão classificadas como isso. Se eu pagar inativos com dinheiro de Fundeb ou de impostos de transferências, isso não é uma despesa como MDE, por exemplo, tá? Então, o Fundeb, podemos dizer, na teoria da cebola, essa figurinha, que o Fundeb é a despesa mais restrita. Por que ela é mais restrita? E além de só poder gasto com MDE, só pode ser gasto com ensino fundamental, creche, tudo, até o nível do ensino médio. Então, por exemplo, se eu tivesse um município que tem uma universidade, ou um estado que tem uma universidade, ele não pode financiar os gastos da universidade com o Fundeb, mas ele pode utilizar o que sobrou aí da receita de impostos de transferência, porque o Fundeb é uma subvinculação, é 20% de algumas receitas de impostos de transferências. O que sobrou, que seria essa parte verde, poderia financiar a despesa da universidade, por exemplo, tá? Então, vejo que você tem realmente uma teoria da cebola, em que eu tenho um dinheiro mais restrito, que é o Fundeb, tenho receita de impostos de transferências, que tem uma amplitude um pouco maior que a do Fundeb, e tem salário de educação, royalties petróleos, que tem uma amplitude maior do que a de receita de impostos e transferências. Obviamente, quando a gente fala dos programas do FNDE, a área é muito específica, o dinheiro é para aquela finalidade, né? Bom, e aí o nosso ponto vai basear muito no Fundeb. A gente precisa entender as características principais do Fundeb. Como eu disse, ele é uma subvinculação do MDE, portanto, só pode ser financiar despesas que estão classificadas como MDE segundo a LDB.
ele é formado por 20% de algumas receitas, é importante a palavra algumas ali. Então, eu tenho 25% destinado à educação, mas não quer dizer que dos 25%, tudo, 20% de tudo vai para o Fundeb. É 20% de algumas dessas receitas aqui, ou dessas receitas, como ITCMD, FPM, ITR, FPE, ICMS, PVA, essas que estão aqui na figurinha, certo? Elas vão ser, 20% delas vão ser destinadas ao Fundeb, né? E aí, quando eu destino ao Fundeb, a própria legislação diz que isso aí já vai ser considerado uma contribuição para fins de MDE. Né? Por que é importante dizer isso? Porque no limite do raciocínio, a contribuição para o Fundeb, eu posso contribuir para o Fundeb como município e receber zero. Por quê? Porque as receitas do Fundeb são recebidas de acordo com o número de alunos. Então, suponha um município que tem 0 alunos, ele vai contribuir com 20% dessas receitas do qual ele receba, né? E vai receber zero. Mas a parte que ele contribuiu para o fundo já considera como aplicação para fins de limites constitucionais, né? O que é toda uma lógica. Esse dinheiro vai ser aplicado em outros municípios. O Fundeb, vale enfatizar, nenhum estado, nenhuma unidade da federação ganha dinheiro em relação a outra. Pode ser que o governo do estado perca para os municípios, ele contribui e recebe menos. Significa que, se ele está recebendo menos, os municípios estão recebendo mais, ou alguns municípios estão recebendo mais, certo? Então, o que o Fundeb faz de uma forma inteligente, já desde a sua origem do Fundef, que era 15%, é redistribuir os recursos. É uma forma inteligente de colocar dinheiro onde se tem mais custos. Tá? E aí vieram algumas subvinculações também, ou vinculações diretas com o dinheiro do Fundeb. Então, a partir do momento que eu contribuo para o fundo, eu vou receber um outro dinheiro, é dinheiro do Fundeb. Tá? E esse dinheiro do Fundeb tem uma lei própria e tem vinculações específicas, como, por exemplo, tem que aplicar 70% dele com gasto com pessoal, né? Tem que pagar salário de pessoal ativo. Lá no início do Fundef era 60%, e aí agora são 70%. Né? Os recursos também, agora com o novo Fundeb, a gente tem 3 grandes fases que eu coloco lá no artigo do Fundeb. Quando ele nasce como Fundef, com 15%, com as características específicas, depois ele é aperfeiçoado em 2007, que ele tinha um prazo de validade de 10 anos, ele é aperfeiçoado em 2007, e aí tem prazo de validade até o que foi o ano passado, e surgiu o que está se chamando de novo Fundeb. O novo Fundeb traz algumas subvinculações, traz mais 2 tipos de complementação da União. Porque desde a sua origem, quando o Fundef, ele é formado por essas receitas e os estados que não atingem o mínimo, aqui também não vamos entrar em tantos detalhes, um mínimo estabelecido na legislação, a União tem que suplementar, colocar mais recursos. Até então, só existia um mecanismo de complementação da União. O novo Fundeb trouxe mais 2 mecanismos, que traz essa sopa de letrinha de VAF, VAT, VAR. Né? Mas o ponto fundamental do artigo é esse último item, o item 4. A legislação, quando Fundef, ela se calava e tudo que era arrecadado de Fundef tinha que ser aplicado no próprio exercício. Depois, no primeiro Fundeb, lá em 2007, já se aperfeiçoou essa regra e 5% poderia se passar para o ano seguinte, né? E desde que fosse gasto no primeiro trimestre. Tá? Depois a regra foi aperfeiçoada. E agora são 10% e para aplicar no primeiro quadrimestre. Vale ressaltar que isso é uma mudança que houve com o tempo, fundamental, que eu coloco lá no artigo. Por quê? A regra, que é a regra do primeiro dinheiro, que é de imposto de transferência, de você aplicar tudo no ano, ela é uma regra, até certo ponto, perversa para a execução orçamentária e financeira. Por quê? Quem senta na cadeirinha do caixa, normalmente eu falo, não tem a menor possibilidade de garantir que tudo que vai ser arrecadado daquela fonte ou daqueles recursos serão aplicados. Né? Por quê? Porque, imagina, mesmo com as boas intenções, eu arrecade de impostos e transferências 10 milhões. Tá bom. Aí o que eu vou fazer primeiro? Eu vou alocar como orçamentista, eu vou alocar esses recursos, os 10 milhões, em despesas.
Aí, 2 milhões e meio só em educação. Então, esses 2 milhões e meio eu vou colocar em educação. Tá bom. Aí, estou eu, Paulo Feijó, como coordenador de finanças. Agora vamos trabalhar para executar esses 2 milhões e meio. Tá bom. Eu garanto que eu vou executar os 2 milhões e meio, e aí eu não estou falando nem de... A gente usa muito o termo aplicar aqui. E como eu falo no artigo, aplicar na federação pode ser empenhar, pode ser liquidar, pode ser pagar. Não está definido. Então, imagine que eu tenho a missão de empenhar, para ser o mais fácil. Mas eu começo processos licitatórios e tudo, e aí chega mais no final do ano, tem processos... Processo licitatório, todo mundo sabe, na prática, um grande município, 3 a 4 meses. A gente fez aqui no Rio 4 meses para terminar. Isso se tudo der certo. Louvando ao céu que tudo der certo. Então, chegou no final desses 4 meses, tem impugnação, tem algum problema, quem fugiu do script e eu não consigo, por exemplo, comprar os uniformes, eu tenho que chamar outro processo licitatório, pode ser que não dê tempo. Então, são muitas variáveis da execução, a execução passa por várias etapas, eu coloco isso lá no artigo, as etapas todas, e que quem está na gestão não garante que vai aplicar tudo. Tá? Outro ponto é, por mais que eu tivesse feito o orçamento muito bem feito, dos 2 milhões e meio e tudo, e caminhando para, e alocando esses recursos para a despesa, e a despesa ocorrendo tudo, como diz no Ceará, lindo, bonito e joiado, o que pode acontecer? Lá em dezembro, chegar uma arrecadação inesperada. E aí vem essa arrecadação inesperada, como é que eu vou chamar o parlamento para abrir créditos adicionais, para fazer o ajuste do orçamento, né? Alguém vai dizer, não, mas normalmente tem prerrogativa para você abrir créditos suplementares, para você alterar o orçamento. Sim, sim, às vezes acontece isso, só que depois eu não tenho condições de arrumar com o que gastar. Aí fica inventando gasto, fica inventando abono, voucher e tudo. Ou seja, a regra de diferir parte dos recursos para o ano seguinte é uma boa regra que, na prática, pode ensejar a boa aplicação do recurso. E digo isso de carteirinha pelo que aconteceu em 2021. Na Prefeitura do Rio, a gente começou com a perspectiva de um orçamento que a gente tinha que fazer cortes e tudo. Graças a Deus, o Fundeb bombou, né? E aí tivemos um excesso de arrecadação da ordem de 800 milhões. E aí só detectamos que caminharia realmente para esse patamar, porque até então a gente tinha que ser conservador, lá para junho, mais ou menos. De junho, quando a gente teve que acelerar o gasto, e aí vamos conseguir, sim, gastar tudo, mas na hora que teve que acelerar o gasto, existiu o risco de não conseguir. Né? E aí começam as ideias mirabolantes de querer aplicar por aplicar, gastar por gastar, e a gente não queria isso. Né? Então, rechaçamos essas ideias, e seria importante a gente poder passar parte dos recursos para o ano seguinte, até como uma garantia de que, vamos fazer isso para gastar bem, se der algum problema, não tem problema. Não vai afetar o cumprimento do limite constitucional. Por quê? Porque a gente tem aquela margem dos 10%. Foi quando eu tive a surpresa, fizemos reunião no Tribunal de Contas e tudo, de que essa margem não existia, né? Porque a interpretação do demonstrativo da educação leva a ter que aplicar todo o Fundeb no exercício. E aí, isso foi o que me gerou toda essa questão que está me levando a gravar, isso aí, como eu coloquei no início, né? Portanto, é importante entender, aplicar tudo no ano, essas regras de aplicar tudo no ano, elas têm que ser aperfeiçoadas. Eu diria que, inclusive, a regra do 212 tem que ser aperfeiçoada. Por quê? Porque chega no final do ano, fica fazendo remanejamento contábil, fica fazendo alterações para cumprir o limite. Alguns podem chegar, como já me disseram, assim, não, Feijó, mas isso é o mínimo. É só o prefeito ou o governador aplicar mais do que o mínimo. Aplicar o mínimo também é um direito, é uma estratégia de política fiscal, ou pode ser uma estratégia de política fiscal. Então, o prefeito, o governador, pode dizer o seguinte: olha, na educação, vamos viver com aquele valor que já está destinado, que já está mínimo, né? Que já é o mínimo, porque eu tenho que atender outras áreas. Dizer que o cálculo tem que me levar a tomar uma decisão maior, não é justificativa. Eu tenho que seguir a legislação diz que eu tenho que aplicar 25%. Então, é um direito poder aplicar os 25%. Dizer que tem que resolver esse problema aplicando mais
não entender como é que pode funcionar uma estratégia de política fiscal, né? Não entender que o dinheiro ele também tem demanda de outras áreas, né? E se realmente o prefeito, o governador quiser gastar mais em educação, ele também tem o direito de gastar mais, 30, 40, 50% se quiser, né? Ou mais, o quanto quiser, o quanto for possível, certo? Mas não usar esse argumento para justificar de que os problemas se resolvem, como esse de gastar tudo no final do ano, durante o ano, simplesmente aplicando mais, né? Volto a dizer, gastar o mínimo é um direito e pode ser uma meta e uma estratégia de política fiscal, ok? Então, essa é a visão da característica do Fundeb. O ponto fundamental é essa coisa dos 10% poderem ser diferidos, e aqui é onde reina a lógica principal do que eu defendo, e onde, para mim, o demonstrativo peca. Por quê? Porque nós temos dois dinheiros na educação. Isso tem aquele primeiro quadro que eu já falei dos outros dinheiros, eu vou focar no dinheiro que tem alguma relação com receita de impostos e transferência de impostos. Quais são esses dois dinheiros? O dinheiro de receita de impostos e transferência de impostos originário e o Fundeb, que o Fundeb é uma subvinculação a um subconjunto dele, ok? Então, o que acontece? O ente, aqui pegando como parâmetro um município, ele vai destinar 25%, né, ou ele vai ter que alocar 25% de suas receitas de impostos, de transferências que ele recebe da União e dessas transferências que ele recebe do Estado para a educação. Isso, no novo modelo de fonte, gera o que a gente chama, esses dinheiros vão entrando, vai sendo classificado na fonte 1.500. A fonte 1.500 parece ser contraditória, ela tem o nome de recursos não vinculados de impostos, ela para ali. Mas o que eu estou falando aqui é que eu, como coordenador de finanças, recebo no meu orçamento 25% dessa fonte 500. Eu estou usando já a padronização do Tesouro Nacional. Esses 25%, apesar da fonte 500 ser um grande balaio, onde entra todos os impostos, transferência e tudo, essa parcela é minha educação. Essa ninguém tasca, né? Quem está na área fazendária tem que me repassar esse dinheiro. É tão minha que tem uma conta específica, né? A LDB, inclusive, dá prazos para que sejam repassados o dinheiro para essa conta, né? Então, é como se o órgão fazendário, ao arrecadar imposto e transferência, a cada 10 dias, ele manda o dinheiro lá para a área de educação, para o tesourinho da educação. E o orçamento da educação já tem, então, o valor equivalente aos 25% nessa fonte 500, ou terá, alocados, né, no seu orçamento. Portanto, por mais que alguém queira dizer, mas essa fonte não é só educação, é saúde, é outras coisas, parte dela está reservada para educação. Então, operacionalmente, em termos de conceito de fonte, ela não é uma fonte vinculada só à educação, mas na prática, no mundo operacional, partindo do princípio de que todos os recursos, o 25% dos recursos dessa fonte têm que ser alocados obrigatoriamente na educação e aplicados obrigatoriamente no exercício, isso é uma vinculação, né? O mecanismo de fonte é que não está traduzindo, mas na essência se tem uma vinculação de 25% das receitas de impostos e transferências para a educação. Ponto. Então, eu vou ter essa alocação, esses 25%, e parte desse dinheiro tem que ser, vamos dizer, destinados ao Fundeb. 20% de algumas receitas que são essas, FPM, FPE, ITR, TCMD, né? 20% automaticamente é registrado como uma dedução da receita. Entrou na conta do município, já debita. E aí, esses 20% já é considerado MDE, já é considerado como aplicado em MDE, né? Essa é a lógica do Fundeb, essa é a lógica da redistribuição, certo? O que eu vou ter que aplicar? Eu vou ter que aplicar o restante. Por exemplo, nenhum dos impostos, né, aqui do município, estou vendo que tem um errinho aqui, TCMS, não, nenhum dos impostos dos municípios, como ISS, IPTU e TBI, né, aqui é ICMS, TCMD, tá? Tem que ser, são utilizados por Fundeb. Então, a prefeitura não manda 20% do ISS, nem 20% do IPTU, nem 20% do ITBI para o Fundeb, certo?
E aí, ela não precisa aplicar a educação? Precisa aplicar 25% disso. É esse passo 6, ou seja, uma parte do recurso já é considerada aplicado, mas a outra parte, que é a maior, principalmente no estado, no município do Rio pode ser que é a maior, ela tem que ser ainda aplicada em educação. Seria uma aplicação complementar, vamos chamar assim, ok? Ah, o outro passo, então, esse 4 aqui, ó, está representando que essas receitas, 20% delas já são consideradas MDE, e elas contribuem para o que eu estou chamando aqui de um Fundeb-UF, né? Um Fundeb que é da unidade da federação. Esse Fundeb da unidade da federação, ele vai montar um grande bolo, todo mundo contribui, todos os municípios, estado, e vai redistribuir de acordo com o número de alunos. E aí isso vai gerar uma nova fonte de recursos, a fonte 1.540, transferências do Fundeb, impostos e transferência de impostos. Porque o Fundeb tem outras fontes, que é a complementação do VAF, do VAT, do VAR, são fontes específicas. Que eu estou focando só na fonte Fundeb, vou chamar assim, originária, a raiz, vamos chamar assim, né? Sem a complementação da União. Esse dinheiro que chega da 1.540, como ele é uma subvinculação daquele, só pode ser gasto com MDE. Mas ele é um dinheiro separado, tanto que cai numa conta em separada. Tem uma conta específica para o Fundeb e a LDB manda abrir uma conta específica para esse dinheiro da fonte 1.500. Então, aqui eu tenho um dinheiro e aqui eu tenho outro dinheiro. São dois dinheiros diferentes, como eu coloco lá no artigo, certo? Cada um com regras específicas. Eu tenho que avaliar cumprimento de 25% a partir desse dinheiro, do dinheiro da fonte 1.500. Dinheiro do Fundeb, tem lei do Fundeb, tem emenda constitucional do Fundeb, tem regras próprias do Fundeb. Não interfere, a não ser a parcela da sua contribuição, no cálculo dos 25%. E é isso que eu demonstro. Né? Trago lá um fato, exemplifico um município que tem ganho com Fundeb e um município que tem perda com Fundeb. Todos com essa base aqui de arrecadação. Logicamente, eu utilizei cálculos que simplifiquem para ajudar didaticamente. Então, imagine um município que recebe 4 milhões de impostos, arrecada 4 milhões de impostos, recebe transferências de 6, tem um total de arrecadação de 10 milhões. Desses 10 milhões, 20% sobre as suas receitas, e aqui está o quadro embaixo, 900 mil, né, vai para o Fundeb. Você fez, mas não é 20% dos 10? Não, lembre-se, 20% dessas receitas aqui, ó, certo? De algumas dessas receitas de transferência no município. Na parte de impostos sobre os 6, no caso do município, não incide nada. Né? Então, se eu sou um município que arrecado 10 de impostos e transferências, eu tenho que aplicar 25% em educação. 25% da educação é 2,5. 2 milhões e meio em ações que eu vou ter que aplicar em MDE. Mas 900 já é Fundeb. O que me resta aplicar? 1 milhão e 600. Então, é aqui que eu tenho que concentrar as regras de aplicação do mínimo em educação. Tá? Só que esse município tem ganho com o Fundeb, ou seja, tem muitos alunos da rede e tal, e ele contribui com 900, mas recebe 3 milhões. Né? Portanto, ele tem um ganho de 2 milhões e 100. Tá bom? 3 milhões de Fundeb vai seguir regras do Fundeb. Eu tenho que aplicar 70% em professor, eu tenho que aplicar somente em MDE, por exemplo, e tenho que gastar no mínimo 90% no ano, aplicar 90% no ano. Esse dinheiro dos 3 milhões, eu não sou obrigado a aplicar todo no ano. Esse dinheiro dos 2 milhões e meio, eu sou obrigado a aplicar todo no ano, sendo que 900 já foi aplicado a partir da contribuição, o que eu tenho que aplicar é 1 milhão e 600. Com isso, eu simulei aqui no demonstrativo, então, ele gastou com profissionais da educação os 2 milhões e 100, que é 70% dos 3 milhões. Aqui nós estamos falando de despesas com recurso do Fundeb. Então, 2 milhões e 100 desse dinheiro, ok? E aqui eu coloquei valores para que justifiquem, né? E 2 milhões e 700, porque é 90% dos 3 milhões, 2 milhões e 700, que é o mínimo que posso gastar, eu gastei com outras coisas que não são somado com o pessoal, né, para dar os 90%.
Então, vejam, aqui eu cumpri as regras do Fundeb. Gastei 2 milhões e 100 com o pessoal e gastei 90%, ou seja, 2 milhões e 100, 70%, e gastei 90%, 2 milhões e 700, com, com o dinheiro do Fundeb em MDE como um todo, ok? Então, aqui é o quadro de despesas custeadas com o Fundeb, 2 milhões e 100, 2 milhões e 700, cumpri a regra, 70% que está cumprido e tudo. E aí, mas eu recebi Fundeb de 3 milhões, apliquei 2.700, 300 eu gerei um superávit financeiro. Eu passei para o outro ano, ou seja, os 10% aqui, também me utilizei da lei, é um direito meu. Eu posso passar 10% da arrecadação para aplicar no ano seguinte. Portanto, eu decidi que eu vou passar 300 milhões. E passei, ok? Então, aqui é toda a regra de aplicação do Fundeb, né? Com os indicadores. Cumpriu os 10%, cumpriu os 70%, cumpriu os 90% como um todo. Tá bom? Beleza. Aí vem as despesas custeadas com MDE, no demonstrativo. As despesas custeadas com MDE, o que eu tenho que aplicar? 1 milhão e 600. Esse 1 milhão e 600 está aqui, eu consegui aplicar. 1 milhão e 600 com dinheiro que não é Fundeb, com aquele dinheiro da receita de impostos e transferências de impostos. Qual o problema demonstrativo? É aqui, quando ele mistura os dinheiros, certo? E principalmente quando ele manda tirar o resultado líquido das transferências. Quando ele faz esse cálculo, ele chega a uma aplicação em MDE de 2.200, o que não é uma verdade. Eu apliquei em MDE os 1 milhão e 600, apliquei os 900 para o Fundeb, né? E ali é o que tem que computar para o limite com educação. Né? Portanto, eu apliquei 1 milhão e 600 e contribuí com 900 para o Fundeb. Então, eu contribuí com 2,5. O demonstrativo leva um cálculo de 2.200, ou seja, nessa ótica, ao diferir os 10% e ele ao tirar o ganho líquido todo aqui do Fundeb, veja que a diferença de 2.200 para 2.500 são os 300 milhões que eu diferi. Esses 300 milhões funcionou como uma armadilha do início do artigo, ou seja, na regra dos dinheiros separados, eu apliquei tudo, mas o demonstrativo diz que está faltando eu aplicar os 300 milhões. Então, ele anula o direito do município de diferir os 30% ou os 10%, os 300 milhões, quando o município decide aplicar o mínimo, cumprir os 25% em educação. Então, o cálculo, na minha concepção, está errado, está levando a uma aplicação a maior. Não sou contra aplicar mais em educação, mas quem tiver que aplicar mais que a educação, que se declare na sua política fiscal, no seu orçamento, e não por meio de cálculos do demonstrativo, certo? Então, sob a ótica do demonstrativo, o município não aplicou os 25% e a diferença são os 10% que foram diferidos. Toda vez que eu quiser atingir os 25% em cheio, essa vai ser a minha armadilha, certo? Então, é sobre isso que a gente fala. Então, aqui, no cumprimento dos limites, para a gente ilustrar como que deveria ser, né, o que eu falei, esse caso aí do município, eu tenho 4 milhões de impostos municipais, tenho 6 milhões de transferências de impostos, tem transferências do Fundeb de 3 milhões. Então, são dois dinheiros diferentes, olha a linha aqui. Né? Esse dinheiro aqui soma-se 10 milhões, tem que destinar 25% à educação, isso aqui é fonte 1.500. Dessa fonte 1.500, 900 mil, ou 0,9 milhões, né? Ele vai ter que aplicar, ele já contribuiu para o Fundeb, então é uma dedução da receita, já vai computar. E o outro, isso aqui vai ser uma dedução da fonte 1.500 dos 20%. E o outro é 1,6 milhões, que ele vai aplicar em pessoal, custeio, investimento, seja qual for o valor alocado no orçamento, aqui não tem nenhuma obrigação de aplicar 10, 20, 30 em cada grupo de despesa dessa, certo? E aí ele vai aplicar 1,6 milhões. Na hora que somar o 0,9 com 0,6, dá o 2,5, que dá 25% disso aqui. Então, foram cumpridas as três exigências básicas. Se eu olhar para o Fundeb, quais vão ser as outras exigências do Fundeb? Eu arrecadei 3 milhões de Fundeb, 100% vai para a fonte 1.540, eu tenho que aplicar, então, obrigatoriamente no ano, 2,7 milhões, porque 300 mil eu vou
levar para o ano seguinte, né? Eu vou diferir. Então, os 2,7 milhões vai ser 2,1 em pessoal e 0,6 em custeio e investimento, ou até mesmo pessoal também. Eu poderia aplicar mais do que 70% em pessoal. Poderia aplicar os 100% aqui em pessoal. É possível. Tá? No exemplo aqui, eu estou colocando como o mínimo em pessoal e o restante custeio e investimento. E diferir os 300 milhões. Esse é o cenário. Nesse cenário, o demonstrativo disse que eu não apliquei, sendo que, na prática, eu apliquei sim 25% da receita de impostos, 70% do Fundeb pessoal, 90% do Fundeb no exercício e 10% do Fundeb diferido. Tudo dentro da base legal, ok? Por fim, temos também o caso lá no artigo em que eu falo que eu faço o mesmo exemplo com o município que tem perda com o Fundeb, tá? Neste caso, o município tem um outro tratamento lá, mas eu não vou comentar esse aqui porque vai ficar repetitivo, ok? A lógica de aplicação, para a gente finalizar, e aí alguns assim, a educação perde dinheiro com essa regra? Não, a educação não perde dinheiro. O que ocorre, na verdade, se você olhar para os exercícios, vamos pegar aqui um exemplo que eu tenho um exercício X1, X2 e X3. Na hora que eu tenho esses três exercícios, no primeiro ano, se eu decidir diferir 10%, eu vou aplicar 90% do Fundeb em X1, né? Fonte 1.540. Quando chegar no outro ano, os 10% vão virar a fonte 2.540. E aqui é importante dizer que é um mecanismo em que os órgãos de controle podem acompanhar. Que alguém pode perguntar, e como é que eu vou saber se o cara aplicou os 10% ou não no ano seguinte? Fonte específica, que é 2.540. E, obviamente, esses 10% não pode computar para a regra do ano seguinte. Quando chegar em X2, eu estou arrecadando, suponha que eu vou arrecadar a mesma coisa. Arrecadei 10 milhões aqui, 3 milhões de, 10 milhões de Fundeb aqui, 10 milhões de Fundeb aqui. Eu vou aplicar 9 milhões no ano e vou levar 1 milhão para o ano seguinte. Esse 1 milhão, quando eu aplicar no ano seguinte, não conta aqui para a regra do que vai entrar no ano. Nesse ano aqui, entrou mais 10. 9 eu posso aplicar e 1 eu levo aqui. Mas veja, se a arrecadação for igual a cada ano, o que vai acontecer? Eu vou gastar 9 aqui, com mais 1 e 1 no ano seguinte. Esse aqui eu vou gastar 9, com um desse, a educação vai ganhar os 10. Aí alguém pode perguntar, Feijó, então qual é o ganho? O ganho é que eu não preciso correr para gastar com esse dinheiro. Eu ganho o que eu chamo de um período complementar, que é o quadrimestre, né? Nos 4 meses aqui, eu ganho esse período complementar para gastar bem, para alocar melhor os recursos, para não correr com o final do ano, para não ficar desliquidando, despagando para ajustar, para atingir ali no apagar das luzes, fazendo ajustes contábeis, né? Então, essa é uma sistemática que é como se você desse uma, no bom sentido, uma pedalada de 10% da despesa aqui, você difere, depois, nos outros anos, eu vou diferir. Ora, eu poderia não jogar os 10% no outro ano e aplicar tudo? Poderia. E aí, o que acontece? Então, no outro ano, eu não vou precisar aplicar no primeiro quadrimestre. Então, a prerrogativa é uma arma que eu posso usar quando eu quiser, né? E é uma arma que possibilita gastar bem, que não exige que você gaste correndo. Quem gasta correndo, gasta mal. Quem gasta correndo, gasta errado, né? Aplica só por aplicar. E isso não é bom para a qualidade do gasto. Portanto, essa regra que está obrigando os municípios que optam por 25%, estados também, né, a aplicar tudo no ano, é uma regra perversa e, mais do que isso, ela afronta a lei. Ela é ilegal, né? Apesar de estar antiga no demonstrativo, né? E particularmente, eu tive que vivenciar isso do outro lado para poder entender que a regra é perversa, ok? E aí, acho que a gente não tem nenhum compromisso com o erro, não deve ter nenhum compromisso com o erro. Não é porque o demonstrativo já é assim, ninguém sofre de síndrome de Gabriela. Mas o demonstrativo já tem isso há muito tempo. Está errado há muito tempo. Não tem problema. Assume que está errado há muito tempo, sem nenhum problema, ok? Mas precisamos avançar, precisamos ser justos, né? Precisamos que o demonstrativo retrate a lei e mais. A regra de diferir é uma regra boa, que não prejudica, que melhora a alocação e que tende a melhorar a qualidade do gasto. Isso tem que ficar bem entendido, tá bom? Bom, era isso
que eu queria compartilhar com vocês. Espero que este vídeo seja útil para entender os argumentos lá do próprio artigo, né? Que eu sei que às vezes as pessoas têm pouco tempo de ler, e às vezes, num transporte, uma coisa, pode estar assistindo um vídeo, tá bom? Para isso, a gente ficou à disposição, e agradeço aí aqueles que se interessam pelo tema. Um abraço.